Um bom dia a todos os irmãos e paz seja convosco da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, aqui está uma linha de raciocínio de como o Senhor Deus é maravilhoso. Veja bem aqui, ó. Adão, Noé, Enoque. Depois, Abraão. E Deus muda o nome de Abraão para Abraão. De Abraão para Abraão. E aí o primeiro filho de Abraão, quem é? Ismael, filha de Hagar, a egípcia. E Deus pede Isaque a Abraão em sacrifício. E depois vem quem? Isaque. Israel. Logo depois Deus muda o nome de Jacó a Israel. E depois vem aqui Esaú e Jacó. E olha só que interessante. Esaú, a palavra diz que ele era ruivo e peludo. Ruivo e peludo. E já o Jacó veio segurando o calcanhar dele. Verbo iese, primogênito. Lear, partículas do ar. Deixa eu descer aqui mais um pouco. Aí, veja bem aqui, ó. Depois vem Saul, primeiro plano. Veja só como o Senhor é maravilhoso, ó. A. Primeiro plano, Saul, da tribo de Benjamim. O primeiro rei de Israel. Depois o Senhor já tem o quê? O segundo plano. Davi era escudeiro de Saul e já estava o Senhor preparando, dando um treinamento para ele, para que se algo desse errado, o Senhor sempre lhe tem o primeiro e o segundo plano infinitamente. ABC até o fim. Ó, Davi, segundo plano. 2B, B2. E olha que interessante, o Davi ele era ruivo e de baixa estatura, ou seja, um homem de estatura mediana. Aí vem aqui agora, ó. Jesus Cristo, unigênito. Olha, se ele fala em primogênito primeiro, aqui já Deus usa a palavra unigênito. Uma coisa que o Israel de Deus, os hebreus, os judeus, até hoje eles não aceitam essa maneira de atualização do Senhor. Eles se acham de uma maneira estar sendo enganados por Deus e não aceitam. Estão até hoje na lei antiga chamada Torá, que são os livros dos Antigos Testamentos lá, da Bíblia. E eles não aceitam que Jesus veio em carne, que Deus veio e enviou seu Filho. Eles não aceitam o Novo Testamento. Olha, ó. Unigênito, primeiro plano. Deus envia Jesus para que seja sacrificado em prol da humanidade. Veja bem, lá ele pede a Abraão, o filho dele, Isaque, em sacrifício, testando a fidelidade de Isaque. Já aqui o Senhor envia Jesus Cristo para ser sacrificado em prol da humanidade. E olha só aqui como Deus é maravilhoso. Ó. João Batista, segundo plano. E ele, Jesus, é o quê? Primo. Ambos são gerados na quase mesma data. Tanto é que fala que quando Maria e Isabel se encontram, as crianças pulam de alegria. Então é essa triangulação dessa maravilha de Deus. E vou ler aqui uma passagem aqui que diz o seguinte. Perguntou-lhe Isaque, seu pai, ó, Gênesis 27, 32 em diante. Ó. Perguntou-lhe Isaque, seu pai, quem és tu? Sou Esaú, seu filho, o teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse, quem é, pois, aquele que apanhou a caça e matou-se? Eu comi de tudo antes que viesse o abençoei e ele será abençoado.
Quando ouviu Esaú tais palavras de seu pai, brandou com profundo amargo. Ele disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio o teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chama Jacó, ou seja, trapaceiro? Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito da primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservastes, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eis que o constituiu em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos, de trigo e de mosto. Apercebi tu que será dado a fazer-te agora. Disse Esaú a seu pai: acaso tem uma única bênção, meu pai? A mim? Levantou Esaú a voz e chorou. Então lhe respondeu Isaque seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto viverás da sua espada, e servirá ao teu irmão. Quanto, porém, te libertares, sacudirás os teus jugo a tua servir. Aí em outras linguagens fala assim, ó: uma terra onde não tem a manteiga, não tem a fartura e tal. Aí quando fala isso aí, vem isso aqui, ó. Ismael, o primeiro. Ismael, o primeiro, Esaú, o pai de toda a nação árabe, fala que é Ismael, mas na verdade é Esaú. Mas só que Deus faz essa transmutação, essa troca. E tanto é que a bandeira da Arábia tem aquela linguagem lá, significa vida longa ao rei. E tem o quê? Uma espada. O que já o Isaac acaba de falar aqui? Uma espada. Só que se você perceber aquela espada lá, ela tem um segredo, que ela não é segundo aquela lâmina assim, meio que encurvada assim. Ela parece uma lâmina reta, só que o punhal de segurar o punho, a lâmina é uma lâmina gatana do Oriente lá, dos Moabitas lá, dos japoneses, só que o punho de segurar já é outro. Então, olha só que mistério aqui, ó. Aí ficou os europeus, sendo na verdade houve essa troca, tem esse segredo aqui, ó. Os ismaelitas, que são os árabes, e o reino de toda a Europa aqui ficou sendo os loiros, ruivos que fala, os descendentes de Esaú, e Ismael aqui, os árabes, guardando esse segredo. Olha que maravilha. E Deus verdadeiramente é maravilhoso. Olha só que ele fez toda essa uma espécie de certificação, uma coisa que ele... Aí, primeiro veio que Adão, Noé, Enoque, aí Abraão, Deus mudou o nome de Abraão, tanto como mudou o nome de Oséias para Josué. E o Josué lá naquele tempo, o líder de Israel, ele na verdade ele tinha uma semelhança como se fosse os ismaelitas, meio que árabe. Aí veja bem aqui que maravilha, porque vem a confirmação de que um é irmão do outro. Inegavelmente, pode inventar nação de todo jeito, todo nome, mas sempre vai estar ligado a isso aqui, ó, a cadeia da árvore genealógica da arcas patriarcais aqui, ó, das matrizes aqui, ó, tanto macho como fêmea. E olha só que coisa maravilhosa. Então Deus, ele é isso. Primeiro vem quem? Ismael primeiro. Aí depois, não primeiro no sentido singular configurativo, porque se for falar primeiro já veio o que? Adão, e depois Noé e Enoque. Mas no sentido de aliança e promessa. Quando Deus começa a chamar Abraão lá, a falar que vai levar ele para uma terra distante, e ele sai da parentela dele e começa a ouvir. Ele ouviu a voz do Senhor. Aí quando fala assim, a voz que atravessou o deserto. Olha só que maravilha, a voz. Aí fala assim, os meus avós, os seus avós. Aí teve lá aquele corpo do Egito lá, também encontraram aquela múmia que grita lá, que queria coisar, e já o outro lá fez um quadro lá chamado O Grito. Então tem uma confirmação magnífica, maravilhosa dessas heranças, tanto de arte como Picasso, é aquele outro lá, como é que fala, o Van Gogh, e também o Da Vinci também, tudo maravilhoso
são pessoas que Deus usou como instrumento. Então olha só aqui, ó. Tudo maravilhosamente o Senhor, Deus meu e Pai meu, Rei meu, Deus meu, tem revelado.